Saúde, meus queridos e amados irmãos, com a paz do Senhor. Louvado seja Deus. Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor nesta noite abençoada de 17 de junho de 2020. Hoje nós temos uma data especial para comemorar o aniversário do nosso querido filho abençoado Leozinho. Está completando mais um ano de vida hoje. Está conosco aqui para glorificarmos, bendizermos o santo e precioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós iremos meditar nesta noite, meus amados irmãos, uma palavra que é muito conhecida do povo de Deus e algo que é muito recorrente. Nós, infelizmente, vemos muito no meio do povo de Deus, o povo de Deus fazendo cometendo esta falha que a Bíblia não recomenda, uma prática que não é muito recomendada pela Bíblia. Para isso nós vamos usar por base o texto que nós encontramos em João capítulo 8. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 8. Nós vamos ler alguns versículos para a nossa meditação nesta noite, a partir do versículo 25. João 8, a partir do versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler aqui as Escrituras e logo em seguida nós faremos uma oração. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhes disse, isso mesmo, que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas isto falo como meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livres. Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica sempre em casa, o filho fica sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que vós sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso Pai. Responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes, se fosseis filho de Abraão, faríeis as obras de Abraão, mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque
não entendeis a minha linguagem, porque por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por paio ao diabo, e quereis satisfazer aos desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque vos digo a verdade, não credes. Amém? Glória a Deus. Esta é a palavra para a nossa meditação nesta noite. Vamos orar para que Deus nos abençoe abundantemente neste momento de reflexão na palavra de Deus. Aleluia. Maravilhoso Deus, santo, bendito e eterno Pai, Senhor da glória, aqui estamos diante de Ti para meditarmos na Tua palavra, para termos este momento de comunhão contigo. Quando estamos a meditar na Tua palavra, estamos ouvindo o Senhor falar conosco, que o Senhor use o Teu Filho para falar às nossas almas, aos nossos corações, para que saiamos deste momento mais cheios de Ti, da Tua graça, do Teu conhecimento, para que glorifiquemos o Teu nome. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Como tinha falado, meus amados irmãos, hoje é a noite de 17 de junho de 2020, aniversário do Leonardo, nosso filho mais velho, uma bênção, um presente de Deus para as nossas vidas. Temos dois presentes recebidos da parte do Senhor, Leonardo e Lucas. O terceiro só veio aparecer depois, que foi a Keitiane, que reside em Russas, também a nossa filha. E todos são bênçãos, são herança do Senhor, e nós glorificamos a Deus por estes presentes que nós recebemos da parte dele, amém? Aqui acima está a foto da nossa família nas bodas de ouro do meu avô Afonso Justino de Oliveira e Dona Maria Lima de Oliveira, meus avós, pais da minha mãe, que já partiram e deixaram um grande legado, um grande exemplo de temor a Deus, um grande exemplo de como valorizar as coisas do Senhor, de como cuidar de uma família, de como tratar de uma família. E o meu avô dizia, né, que nós que somos pobres, nosso maior bem é a nossa palavra, é a verdade que deve estar conosco. E o homem que mente, ele nada é, nada tem. O único valor que o homem tem é a sua palavra. O homem que anda mentindo, né, o homem não tem nada, né? É um pobre, coitado. E nós aprendemos essa lição ainda muito novos e glorificamos a Deus porque quando viemos a conhecer Jesus, esta lição foi confirmada, corroborada pela palavra de Deus, e eu me alegro muito porque nós vimos aqui que quando nós conhecemos a verdade nos liberta. Ela nos liberta de muitas coisas, de preconceitos, de tradições, de conhecimentos errôneos que passaram para nós. A palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela vai até a divisão da alma e do espírito, de junta de medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, né? E todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem vamos prestar contas. É isso que diz Hebreus 4, e nós glorificamos a Deus porque foi dado a nós a possibilidade de conhecermos e vivermos esta verdade que é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, ele diz aqui nesta passagem que nós lemos, né, que aqueles homens diziam que acreditavam em Deus, serviam a Deus, mas não estavam recebendo a Jesus que tinha sido enviado por Deus. E ele disse que, olha, vocês têm por pai Satanás, é o diabo, que o Satanás é o pai da mentira. E ele é mentiroso desde o princípio. E aí nós vemos aqui, meus amados e queridos ouvintes, irmãos, amigos, que lá em Gênesis capítulo 3, versículo 4 e 5,
Satanás já começou a aprontar com o ser humano, trazendo a mentira, o engano para fazer com que o primeiro casal fosse ludibriado, acreditasse na promessa dele, na mentira dele, e cometesse aquele pecado, o pecado original que afastou Adão e Eva do convívio de Deus, e por conta disso nós estávamos também desligados dele. Agora temos a oportunidade de sermos religados por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E lá em Gênesis 3 e 4 ele disse assim: então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Ela estava falando que se a mulher comesse daquele fruto, do conhecimento do bem e do mal, daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não iria morrer. Deus tinha dito que eles, quem comesse morreria. Aí Satanás se apresentou como aquela serpente, ele veio e se apresentou como aquela serpente e induziu a Eva, disse para a mulher que, olha, certamente você não vai morrer se você comer esse fruto. E também disse no versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Duas mentiras, Satanás, por intermédio daquela serpente, contou, e Adão e Eva caíram, foram ludibriados e desobedeceram ao comando de Deus e acabaram perdendo a comunhão com Deus e perdendo a bênção. Então a mentira está na humanidade desde o princípio, colocada por Satanás, o inimigo, o arqui-inimigo das nossas almas, que veio roubar, matar e destruir. E Jesus veio para nos dar vida e vida e abundância. Ele é o rei desse século, Satanás. Ele está reinando aqui neste mundo que jaz no maligno, diz a palavra de Deus, e nós devemos ficar atentos para também não sermos enganados, ludibriados, não sermos contagiados, contaminados pelas mentiras que ele coloca, usando homens, usando pessoas de influência, usando pessoas que muitas vezes ocupam de lugar de destaque para tirar proveito, e saem enganando e mentindo para as pessoas. E a mentira, ela é proibida desde o início do relacionamento de Deus com os homens. A gente vê em Levítico 19:11, que foi deixado para, nos preceitos, lá em Levítico 19:11, não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Então, desde o princípio, Deus colocou isso para o seu povo, para que não furtasse, não usasse de falsidade, não mentisse, não usasse de falsidade para com o seu próximo. E isso é corroborado, confirmado no Novo Testamento, lá em Colossenses 3:9, diz assim a palavra do Senhor: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem como com os seus feitos. Então nós que somos nova criatura, nós que estamos em Cristo, diz a palavra do Senhor, aquele que está em Cristo, nova criatura é, eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, quem é nova criatura não usa de mentira, não usa de engano, porque tudo se fez novo na vida de quem conhece a Cristo, de quem começa uma caminhada com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? A mentira, ela é algo que aborrece a Deus. Nós vemos em toda a Bíblia versículos que falam sobre a mentira. E muitas pessoas usam dessa prática como algo corriqueiro na sua vida, Tem gente que até chama de santa, mentirinha santa, Mentira santa, mentira de Satanás. Não existe mentira santa, ela é odiosa a Deus, ela aborrece a Deus. Lá em Provérbios nós vemos 6:16, que estas 6 coisas aborrecem o Senhor e a 7ª sua alma abomina. Então as coisas que aborrecem a Deus, as 6 coisas: olhos altivos, língua mentirosa,
mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos e pés que se apressam para correr para o mal, e a falsa testemunha que profere mentiras, né? São as 6 coisas. Então a mentira está aqui 2 vezes como coisas que aborrecem a Deus. E a 7ª é o que semeia contendas, discórdia entre os irmãos. Amém? Então, dentre as 6 coisas que Deus, né, que aborrecem a Deus, a mentira está colocada aqui 2 vezes. A abominação a Deus também, em Provérbios 12, 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Então Deus tem prazer e se agrada nos que andam, né, nos que agem fielmente. Deus se agrada em quem age fielmente. Ele também, a mentira é algo que é empecilho para as nossas orações, é empecilho para que Deus escute o nosso clamor, a nossa oração. Isaías 59:2 fica bem claro isso na palavra de Deus, Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente e a vossa língua pronuncia perversidade. Então, a falsidade, o lábio que fala falsidade é o lábio que mesmo que profere mentira. Amém? Então nós vimos aqui que a mentira, ela tem um pai, o pai dela é Satanás, né? Nós vimos no versículo 44, nessa palavra que nós lemos aqui nesta noite. Vós tende por pais ao diabo, quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Amém, irmãos? Então, devemos ficar atentos para não sermos, né, filhos de Satanás proferindo mentira. O diabo, ele incentiva o homem a mentir. Em 1 Reis, capítulo 22 e 22, capítulo 22, versículo 22, ali quando Acabe e Josafá estavam entrando em acordo para retomar Ben-Hadad, que tinha sido tomada pela Síria. Eles estavam planejando retomar aquela cidade que tinha sido tomada deles. Então eles consultaram aos profetas, né? E 400 profetas se apresentaram. E o espírito da mentira diz assim o versículo 22, e disse ele, o espírito da mentira, eu sairei e serei um espírito da mentira na boca de todos os profetas, eram 400. E ele disse, tu induzirás e ainda prevalecerás, sai e faz isso. Então o espírito da mentira, né, levado por Satanás, levou a mentira e fez com que 400 profetas profetizassem mentira. E aí o profeta Micaías apareceu. E aí, quando ele apareceu, o mensageiro disse, olha, tá, todo mundo aí já falou o que o rei queria ouvir. Você, cuidado para você com o que você vai dizer. E ele ficou constrangido com aquilo e iniciou falando o que o rei queria ouvir. Não pode dizer que vai dar tudo certo, mas depois o próprio rei chamou a atenção dele e disse, olha, você fala o que Deus mandar. E aí ele falou o que Deus mandou e ele disse que tinha visto Israel, né, vagando como ovelha que não tem pastor, deu, né, a profecia de que eles não iam prevalecer naquela peleja, como de fato não prevaleceram. E um dos que estavam lá ainda deu uma bofetada em Micaías, mas prevaleceu a palavra do Senhor, prevaleceu a verdade dita por aquele homem. Foi esmurrado, levou um bofete no rosto, ele foi, né, passou por uma aflição, passou por uma situação difícil e
estava contra a maioria, contra a unanimidade, né? E isso parece uma coisa que nós estamos vivendo nos dias de hoje, né? As pessoas estão querendo trazer a verdade, querendo viver a verdade, querendo fazer com que a verdade prevaleça no nosso meio, e essas pessoas que tentam evitar a prática da mentira, essas pessoas estão sendo ridicularizadas, estão sendo escarnecidas, estão sendo violentadas, estão tendo sido seus direitos usurpados, não é? E nós estamos vendo no nosso Brasil o que tem acontecido nos últimos dias, né? Estão desrespeitando todos os direitos, né? Querendo fazer a força prevalecer o que eles querem que prevaleça, que é eivado de mentira, que é cheio, recheado de mentira, querendo fazer distorcer a verdade e usando de todos os artifícios e ardis para tentar fazer com que a mentira prevaleça, né? Eles estavam tentando tomar de volta a cidade de Ramote Gileade, né? E o que deu a bofetada em Micaías foi Zedequias, deu a bofetada em Micaías, que falou a verdade, né? O preço da verdade muitas vezes é alto e doloroso. Nós temos também corroborado, isso foi no Antigo Testamento, no Novo Testamento, em Atos 5 e 3, né? Outra exemplo de homem que foi incentivado por Satanás, pelo diabo, para mentir. Atos 5 e 3 diz assim a palavra de Deus: disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da verdade? Ora, nós temos aqui duas lições, né? O Satanás fez aquele homem mentir com a sua mulher, Safira, e eles, quando mentiram, não mentiram para um homem, Pedro, não mentiram para, né, uma pessoa qualquer, mentiram para um representante de Deus aqui na terra, um sacerdote, que ele estava exercendo o sacerdócio, né, a liderança da igreja naquela época. A liderança da igreja estava, né, sobre Pedro, que o próprio Jesus tinha dito: tu és pedra, e sobre esta pedra, ele estava se referindo a ele, sobre esta pedra, Jesus, tu edificarás a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Então, Pedro estava como líder da igreja, e quando Ananias e Safira mentiram para o representante, né, o líder da igreja, o representante de Deus aqui na terra, eles mentiram, na verdade, foi para o Espírito Santo, né? E aí, o próprio Pedro diz: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse para o Espírito Santo? Então, de Deus, né? Deus não se deixa escarnecer. Nós, quando mentimos, procuramos mentir ou enganar uma pessoa que está comissionada por Deus para liderar algum trabalho espiritual, nós estamos mentindo, na verdade, para o próprio Espírito Santo de Deus, e o preço é alto, o preço é caro, né? Deus sonda, conhece todas as coisas e nada fica em oculto aos olhos dele. Então, nós que vivemos novidade de vida, vivemos em santidade, em santificação, nesse processo de santificação, separados, buscando nos separar das coisas do mundo, das práticas do velho homem, nós devemos evitar, né, algumas coisas, né? Os santos separados, eles não gostam de mentira. E no Salmo 119, o salmista diz, Salmo 119, versículo 63, abomino e aborreço a falsidade, mas amo a tua lei. Né? A falsidade, ela é filha, irmã gêmea da mentira. Provérbios 13:5 diz: o justo aborrece a palavra de mentira, mas o ímpio é abominável e se confunde. Então, o justo, o que vive buscando fazer, né, viver uma vida justa, correta, honesta, se desviando da mentira, da falsidade, do que é errado, se desviando das coisas que desagradam a Deus, ele aborrece a palavra de mentira. Amém? Os justos, eles evitam a mentira também. O justo, ele vê
o local que tem mentira, falsidade, ele procura evitar, porque ele sabe que aquilo é coisa que não agrada a Deus e ele não vai ser conivente, não vai, né, ser complacente, nem anuir com a coisa que é desagradável a Deus. Né? Muitas vezes nós pecamos por omissão e muitas vezes fazemos vista grossa para coisas erradas e ficamos ali, né, sentado nas rodas de escarnecedores, ouvindo o conselho de ímpio, e isso não é agradável a Deus. Então, os justos, eles evitam a mentira, diz assim a palavra de Deus em Isaías 63:8. Porque o Senhor dizia, certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão. Olha, o povo de Deus são filhos que não mentirão. Assim, ele foi seu Salvador. Amém? Em Sofonias também, capítulo 3, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor, um dos profetas menores do Antigo Testamento, o profeta Sofonias. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Então, o remanescente de Israel, né, os filhos de Deus, os que são nova criatura em Cristo Jesus, que estão nessa caminhada buscando agradar a Deus, não proferem mentira. Amém? Os santos também, os separados, os que procuram evitar de fazer o que a velha criatura fazia, eles respeitam que não pratica mentira. No Salmo 40 e versículo 4, bem-aventurado, feliz, né? É o homem que não põe no Senhor, o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para mentir. Então é feliz, é bem-aventurado o homem que não põe, que põe no Senhor a sua confiança. O homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Amém? Os santos também rejeitam quem pratica a mentira. Salmo 101, versículo 7. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa, e o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Né? Então, quem estiver usando de engano, né, o que profere mentira, se prepare, né? Se prepare, se cuide, vigie, abra do olho, porque a sua hora vai chegar. Deus não se deixa escarnecer, diz assim a palavra do Senhor. Então, o que usa de engano e o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos, né? E o que comete engano não ficará dentro da casa do Senhor. Então, você que está fazendo a vontade de Satanás, que é o pai da mentira, cuide, se converta dos maus caminhos enquanto é tempo, largue essa prática da velha criatura, deixe este hábito, né, que é abominável a Deus enquanto é tempo. Os santos, os separados, os que procuram andar em novidade de vida, oram para serem preservados da mentira. Salmo 119 e versículo 29. Desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei. Então o salmista, no versículo 29 do Salmo 119, ele clama ao Senhor que Deus desvie dele o caminho da falsidade. E em Provérbios 38, diz assim, esse versículo escrito com propriedade pelo rei Salomão: afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. É um clamor também que, né, feito aqui nesse Provérbios 30 e versículo 8. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. Amém? Então, meus amados irmãos, então nós vimos aqui o que é que o santo, o servo de Deus, o filho de Deus, o cristão deve fazer. Ele deve se afastar, ele deve pedir a Deus para que o tire livre da mentira. Ele não respeita o soberbo nem o que fala mentira.
E agora nós vamos falar do ímpio, do que comete mentira, pecado, impiedade, iniquidade, aquela pessoa que não tem compromisso com Deus, com a sua palavra, ele ama a mentira. E no Salmo 52, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: tu amas mais o mal do que o bem. Tu amas mais o mal do que o bem, e mais a mentira do que falar conforme a retidão. Então os ímpios amam mais o mal do que o bem, e amam mais a mentira do que falar conforme a retidão. Nós que servimos a Deus devemos evitar todas essas coisas que sabemos com certeza que desagradam a Deus. Os ímpios, eles têm prazer na mentira. Salmo 62 e versículo 4. Eles somente consultam como hão de derribar a de sua excelência. Deleitam-se em mentiras. Com a boca bendizem, mas no seu interior maldizem. Nós temos visto muito isto aqui hoje em dia, né? No quadro político que nós vivemos, né? É uma realidade que nós vivemos. Os caras, né, que estão, os ímpios que estão procurando ganhar dinheiro, ter mais poder, se capitalizar para essas eleições, né, juntar dinheiro, né, que não ganhou com o suor do seu rosto, à custa de sacrifício de vidas, eles procuram derrubar a quem procura andar na verdade, inverter a situação, a inversão de valores, dizer, não, esse aqui fez isso errado, esse aqui fez assim assado, e deixa que ele é que é o falso mentiroso, é o ímpio que comete, pratica mentira e se deleita na mentira, né? E ficam consultando um ao outro, se reunindo à calada da noite, fazendo reuniões, né, às escuras, para tentar bolar uma maneira de derribar o que procura fazer a coisa correta. Isso nós vivemos a todo dia. Eu fui vítima disso aí. Procurei trabalhar corretamente. E você bota o nome no Google aí e vê Loredane, uma reportagem que passou uma semana estampada no Diário do Nordeste. Pessoas que usaram de mentira para tentar denegrir a minha imagem e o meu nome, porque eu estava fazendo a coisa correta. Deus me usou para descobrir algo terrível e preocupante que estava assolando a nossa sociedade, e aqueles homens, quando viram seus interesses, né, sendo contrariados, aqueles homens correram para a imprensa, fizeram uma manifestação, assinaram e botaram na imprensa tentando criar um factoide para que eu fosse retirado daquele local, para eles ficarem, né, à vontade para fazer o que bem entendesse. Amém? Então nós não podemos baixar a guarda. Nós que servimos ao Senhor temos a promessa dele de salvação, vida eterna. Mas ele disse que no mundo teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, que ele venceu o mundo, né? Assim como me perseguiram, vos perseguirão também. E nós não podemos baixar a guarda, estar firmes, sabendo que nós vamos ser ultrajados, contrariados, vamos ser, né, achincalhados, vamos ser menosprezados, mas ele está conosco, a verdade está conosco, e isso é que importa. Amém, meus amados irmãos? Os ímpios, eles geram a mentira, eles preparam as suas línguas para a mentira. Em 2 Tessalonicenses 2 e 9 diz assim a palavra do Senhor: a esse do Senhor nosso Deus, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os filhos habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem a perjurar, e a mentir, e a matar, e a furtar, e a adulterar, e a homicídios sobre homicídios, né? Então, esses são os ímpios. Então, é tolice tentar ocultar a mentira. A palavra do Senhor diz que a mentira será descoberta. Então, tolo quem procura andar com mentira, tolo quem procura andar, né, em falsidade, nesse caminho tortuoso da mentira.
a mentira será descoberta. Lá em Provérbios 12:19 diz assim: o lábio da verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa durará só um momento. Né? Em Marcos 4:22 diz a palavra do Senhor: porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar em oculto, mas para ser descoberto. Amém, irmãos? Então, o que a Bíblia diz lá em Provérbios 28:13: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Né? Meus amados irmãos, então nós devemos lutar com todas as forças, porque os mentirosos, né? O mentiroso, ele é excluído do céu. Apocalipse, em duas passagens de Apocalipse, 21 e 27, e não entrará nela, na cidade santa, Nova Jerusalém, coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. 22:15, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete mentira. Então, eles aí serão excluídos dos céus mentirosos. Os mentirosos serão jogados no inferno, Apocalipse 21:8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. O castigo dos mentirosos, vemos lá em Salmos 5:6, destruirá aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Né? A testemunha falsa não ficará inocente, e o que profere mentira não escapará, diz Provérbios 19:5. Então, meus amados irmãos, nós devemos evitar a mentira a todo custo. Devemos tirar a mentira da nossa vida, do nosso cotidiano, do nosso viver. Devemos buscar a verdade, porque ela, apesar de, em alguns momentos, ela trazer situações adversas, difíceis para nós, a verdade vai nos libertar, a verdade vai nos conduzir ao bom descanso e à vida eterna. Jesus disse: a minha palavra é a verdade, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele é a verdade está com ele, então nós não podemos nos afastar dela, nós não podemos negar a Jesus e nos afastar, arredar o pé dele nenhum instante para tentar agradar os homens. Em Atos 5:29 diz: é melhor agradar a Deus do que agradar os homens. Isso quando for exigir de Pedro que ele não falasse mais no nome de Jesus. Então nós devemos agradar a Deus e não buscar agradar homem, porque homem não tem nada para nos dar, e o Senhor da glória tudo tem para nos dar, inclusive a salvação e a vida eterna. E fica aqui mais a última mensagem, assim, os últimos versículos para os nossos amados irmãos, que o tempo está avançado. Em 1 primeira carta de João 1:10, diz assim: se dissermos que não pecamos, fazemos a Jesus mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Não caia na tolice, na ingenuidade, na burrice de dizer que você não peca, não tem pecado. Porque quando o ser humano abre a boca para dizer isso, ele já está fazendo Jesus de mentiroso, e a palavra dele não está em nós. E em 1 João 2:3 diz assim a palavra do Senhor: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então, se nós dissemos, que conhece a Jesus e não
guarda os mandamentos dele, o que ele mandou, amar, perdoar, tudo isso que está na palavra, né? Não dá mal por mal. Se nós não fazemos isso, nós somos mentirosos, e os mentirosos ficarão de fora, né? Se você diz que ama Jesus e não ama e não perdoa o seu irmão, né? Se você diz que ama Jesus que você não vê, não está vendo, e não perdoa o seu irmão, não ama o seu semelhante, você é mentiroso, né? Porque como é que você diz que ama Jesus e não ama ao seu irmão, ao seu semelhante? Porque ele diz, quando você fizer por um dos pequenininhos, você está fazendo por mim. Então, se você está odiando o seu irmão, o seu semelhante, você está odiando a Jesus. Você é mentiroso. E os mentirosos ficarão de fora, serão lançados no lago de fogo e de enxofre. Eles passarão pela segunda morte, que é a separação definitiva de Deus pelo juízo. Então, meus queridos e amados irmãos, esta é a meditação para esta noite, que nós nos afastemos, vigiemos, tiremos esta prática da nossa vida. Muitas pessoas têm, né, como aquele seu pecadozinho de estimação, está mentindo, né? Dependendo também da profissão, a pessoa usa aquilo como pretexto, né? Fale a verdade. Fale a verdade, porque vai valer muito mais a pena do que você estar com mentirazinhas, né? Falando mentiras para agradar um e agradar outro, para ser aplaudido ou ovacionado em determinados locais, para ser elogiado, né? Mas naquele grande dia você pode ter uma surpresa desagradável e ficar de fora, né? E o mentiroso, ele vai ser desmascarado. A Bíblia diz, nós vimos aqui, Marcos 4:22, nada, quando diz nada, é nada. Não é são algumas coisas, não é nada. Nada fique oculto que não seja revelado. Tudo virá à tona, mais dia ou menos dia. Então não adianta você ficar se escudando, né, numa mentira, porque logo ela vai cair por terra e você vai ser desnudado, vai ser envergonhado e vai ser muito pior para mim e para a sua vida. Então nós que queremos agradar a Deus, uma das coisas que nós devemos extirpar, tirar da nossa vida, do nosso convívio, do nosso vocabulário, das nossas práticas, é a tal da mentira, porque ela desagrada a Deus e só traz prejuízo para nós homens. E quando nós cometemos a mentira, nós estamos agradando ao pai da mentira, que é Satanás. Amém? Então, nós vamos fazer uma oração, agradecer a Deus por este momento. Brevemente estaremos juntos, possivelmente no dia 24 teremos o primeiro culto na Igreja Plenitude de Bênção, né? Domingo próximo teremos nova transmissão ao vivo aqui ainda, mas no dia 24, quarta-feira, nós teremos um culto ali abençoado para rever os nossos amados irmãos. Amém? Vamos orar, encerrar este momento e agradecer a Deus por esta comunhão, este momento de comunhão com os nossos amados irmãos, este momento de meditação na palavra de Deus. Maravilhoso Deus, santo, bendito e eterno Pai, Senhor da glória, eu te apresento a todos os meus queridos amigos, irmãos e ouvintes que estiveram conosco ou vão ter acesso a esse vídeo, meu Senhor da glória. Nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor visite a cada um, ajude a cada um se livrar deste grande mal que assola a humanidade, que é a mentira. Ajude aos teus filhos a tirarem das suas vidas esta prática perniciosa. Ajude a todos que tiverem acesso a esta palavra, que eles se desfaçam desta bagagem que vai fazer com que muita gente fique aqui e não seja levado naquele grande dia do arrebatamento. Meu Senhor, ajuda que essas pessoas se livrem dessa bagagem pesada, desse fardo pesado que é a mentira. Quantas e quantas pessoas andam carregando esse fardo pesado da mentira, inventando mentira por cima de mentira para manter uma mentira que contou lá atrás. Estão aprisionados, escravos, prisioneiros de uma situação que foi
né, criada uma grade invisível, uma cela invisível que colocou aquela pessoa ali por conta de uma mentira. Que o Senhor ajude a cada um dos meus queridos, amados amigos e irmãos que tiverem acesso a esta palavra e esta meditação. Ajuda que eles se livrem da mentira, meu Senhor da glória. Nos cobre com teu sangue, nos guarda, nos fortalece, nos ajuda, nos livra de todo mal. Sê conosco nessa caminhada. Não permita que o pai da mentira prevaleça sobre as nossas vidas. Não permita que nós façamos a vontade do pai da mentira, mas somente a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nos ajuda, nós precisamos de ti. Nós colocamos a nossa confiança em ti e sabemos que somente o Senhor pode nos ajudar, meu Senhor da glória. Ah, meu Deus, faz por nós o que mais ninguém pode fazer. Nós te apresentamos a todas as famílias representadas pelos nossos queridos amados irmãos que estão vendo, assistindo a este vídeo. Que o Senhor visite a todos os seus familiares, liberte, transforme, salve, faça um mover glorioso na vida de cada um dos familiares dos que aqui estão conosco neste momento e vão ter acesso a esse vídeo. Nós te apresentamos a nossa família. Abençoa, meu Senhor da glória, todas as famílias. Nós te apresentamos também a vida do Leonardo, nosso filho primogênito, que está fazendo 29 anos. Que o Senhor o guarde, o cubra com teu sangue, que o Senhor faça, meu Senhor, ele crescer na graça, no conhecimento, prosperar e ser um instrumento teu neste mundo que jaz no maligno. Nós te pedimos que o Senhor faça com que essa data se multiplique por muitos anos, com paz, saúde, prosperidade, fazendo o que te agrada, fazendo a tua vontade. Meu Senhor, quanto a mim, que aqui estou, que o Senhor, minha vida é tua, que o Senhor faça de mim, da minha vida, conforme a tua vontade. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Nos dá um restante de semana abençoado na tua presença, de paz, de tranquilidade, de comunhão contigo, de revelação dos teus mistérios. É o que nós te pedimos desde já e te agradecemos em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém? E graças a Deus. Meus amados irmãos, a saudade cada dia é maior. Brevemente estaremos juntos. Um beijo para todos. Um abraço apertado. Que todos vocês se sintam abraçados, né? E que o Senhor da glória chegue e os ajude nessa caminhada, neste momento difícil que nós estamos passando, para a honra e glória do Senhor. Amém? E que o amor de Deus, a graça, a paz e a plenitude das bênçãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações e os dons do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. A paz do Senhor para todos os irmãos e até a próxima oportunidade.